Olá, meu amigo e minha amiga. Eu sou o evangelista Anderson e mais uma vez eu tô aqui gravando esse vídeo para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para você que é evangélico, para você que não é, que simplesmente acredita na palavra de Deus, para você que precisa de uma mudança de vida, de uma transformação. E especialmente nesta tarde eu quero trazer uma palavra para você que talvez esteve na presença de Deus, esteve firme na presença de Deus e hoje não está mais. Para você que precisa de uma conversão, precisa conhecer a Deus, precisa de uma transformação dentro de você, precisa mudar o seu caráter como homem de Deus, mulher de Deus. Você que precisa conhecer a Deus, né? Você que talvez não tem tido forças, esteve na presença de Deus, hoje não está mais e não tem tido forças para voltar, né? Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para sua vida, que está em Oséias, no livro de Oséias, capítulo 5, a partir do versículo 15, e entrando no capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui o Senhor dizendo, né? Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Eu queria deixar essa mensagem. Aqui nessa passagem, se você voltar um pouco mais atrás, né, foi quando o povo de Deus, por mais uma vez, né, se corrompeu. Porque se você for observar em toda a história da Bíblia, o povo de Deus, eles serviam a Deus quando estava tudo bem, eles se abandonavam a Deus, eles deixavam de andar segundo os caminhos do Senhor e iam após outros deuses, né? Eles erravam, começavam a andar na iniquidade. E aqui foi quando Efraim, né, tempo de Efraim, Israel, se corromperam e andaram longe de Deus, se prostituíram e tal, né, deixaram um espírito de prostituição entrar no meio deles, habitar. Essa prostituição, muitas vezes, não é a prostituição fazer programas, essas coisas. A prostituição aqui é abandonar Deus, é trair a Deus, ir após outros deuses, servir outros deuses, andar no pecado, andar na iniquidade, né? É abandonar o que é bom, abandonar a equidade, abandonar a justiça de Deus e andar segundo os conceitos do mundo, segundo os conceitos, né, que desagradam a Deus. Então, aqui Deus era com esse povo, né? E Deus se retirou de perto desse povo, até voltando um pouco mais atrás, no capítulo 5, no versículo 4 aqui, ó. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Ou seja, a iniquidade desse povo, né, os pecados deles, pelo fato deles terem se afastado de Deus, abandonado os caminhos do Senhor e ter andado no pecado, né, ter andado satisfazendo as vontades da carne, ter andado na prostituição, nos vícios, nos erros, né, naquilo que não agradava a Deus, o espírito que se apoderou deles os cegava e não deixava que eles reconhecessem a Deus, não os deixava voltar para a presença de Deus, voltar a servir ao Senhor, a ouvir a voz de Deus, andar em obediência a Deus, por causa das atitudes que eles tomaram, que eles tinham, que eles estavam tendo diante de Deus. Então, quando diz aqui no versículo 5, é Deus falando, irei
e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Muitas vezes as pessoas não têm conseguido se achegar a Deus, não têm conseguido uma mudança de vida, porque elas não reconhecem que estão andando longe do Senhor. Elas não reconhecem o pecado delas, elas não reconhecem os erros delas, elas não reconhecem que elas precisam mudar, elas não reconhecem que elas não são mais servos de Deus. Elas querem que Deus as aceite do modo dela, do jeito delas, que elas querem viver. Se Deus usa alguém para exortar, se Deus usa alguém para pregar para essa pessoa, para mostrar para ela que ela precisa mudar de vida, às vezes ela está num culto, às vezes ela está numa reunião na igreja, né? E é dada uma palavra de exortação, Deus falando com ela através do pastor. Não, essa palavra não é para mim. Ah, não, eu não tenho que mudar isso. Ah, não tem problema ser assim. Ah, não tem. Ah, isso, ah, aquilo. Não se reconhecem. Não reconhecem os seus pecados. Não reconhecem que precisam mudar de vida. E o inimigo predomina na vida delas. O espírito do mal, o espírito que levou essa pessoa a se afastar de Deus, até mesmo sem que ela percebesse, acha força através disso, através dessa resistência que essa pessoa tem. O inimigo, ele joga na mente da pessoa: não, você é uma mulher de Deus, que isso, você vai na igreja. Ah, não, você não bebe, você não fuma. Ah, não, não precisa esforçar tanto, você não precisa mudar tanto. A pessoa acha que a vida que ela está vivendo, que Deus me abandonou, tudo é culpa de Deus. Ela acha que tudo é culpa de Deus. Que Deus é ruim, Deus não quer ouvir as orações dela, Deus não quer mudar a vida dela. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez essa luta que você está passando hoje, talvez a dificuldade que você encontra hoje, o sofrimento, as decepções, talvez sejam frutos das escolhas erradas que você fez, porque você não quis mais servir a Deus, porque você não quis aprender de Deus. E sabe, talvez Deus não queira mudar a sua vida agora, como Ele não queria mudar a vida desse povo, né? Como ele abandonou esse povo, voltou para o lugar dele, não quis dar ouvidos às súplicas deles, porque talvez se Deus mudar a sua vida agora, você não vá reconhecer Ele na sua vida. Talvez se Deus mudar a sua vida agora, você não vá voltar para a presença dEle, você não vai querer ouvir a voz dEle. Porque é preciso você estar num momento de dificuldade, num momento de angústia, para você se lembrar de Deus. Porque nos momentos bons você não se lembra dele. Então talvez a situação que está acontecendo, as perseguições que supostamente você está tendo, que é um detalhe importante, muitas pessoas acham que o problema dela é perseguição, que o problema dela que é o inimigo que está se levantando, porque não, eu sou de Deus, o inimigo perseguiu Jesus, perseguiu esse ou aquele profeta de Deus, está me perseguindo também. Mas e aí, o seu proceder é igual ao proceder deles? Será que esse suposto levante do inimigo, será que essa suposta perseguição não é por causa dos frutos que você tem dado? Será que não é colheita daquilo que você plantou e você está achando que é porque está sendo perseguido? Pare para pensar se você tem servido a Deus da maneira que tem que servir, ou se você se afastou dele. Pare para pensar se hoje as pessoas falam mal de você, não é porque você tem tido um mau proceder. Será que é porque você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, o inimigo está se levantando para te perseguir? Ou será que é porque você se diz homem de Deus, se diz mulher de Deus, mas tem um proceder como uma pessoa do mundo, como um incrédulo, como um ímpio? Tem praticado a impiedade, a iniquidade. E as pessoas muitas vezes te acusam, não te acusando, mas elas te mostram o tipo de pessoa que você é e você não quer reconhecer que você é essa pessoa errada, né? Você quer mudar de vida? Pare para pensar sobre o que você tem feito, o proceder que você tem tido. Porque Deus, ele não é injusto. Deus, ele não é injusto.
Se você tem buscado a Deus, se você tem servido a Deus da maneira que tem que ser, Ele te dá a vitória, por mais que você passe por perseguições, por problemas. Dentro de você, você tem paz. Eu estou falando de paz, não é comodismo, porque muita gente é conformada com o pecado, então ela não liga. Ela não se importa, por isso a vida dela não muda, e ela fica culpando a Deus, né? Então, qual é o ingrediente, irmão, evangelista? Qual que é o ingrediente, então, para mim mudar? Eu estou parando para pensar aqui, eu estou vendo que realmente eu não tenho sido um homem de Deus, uma mulher de Deus, como eu era antes. Eu não tenho feito a obra de Deus. Eu não tenho servido a Deus dentro daquilo que Ele me pede, dentro daquilo que eu sinto ou que eu senti que era a vontade de Deus para a minha vida. Como é que eu faço para que Deus me ouça novamente? Para que eu tenha forças para levantar, né? Porque, igual voltando no versículo 4 do capítulo 5 de Oséias, o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Ou seja, para que você possa reconhecer o Senhor e voltar até Ele, ter um entendimento de Deus novamente e se afastar do mal, vencer a sua carne, vencer o pecado, vencer as concupiscências, é só você praticar o que está aqui no capítulo 6, versículo 1, quando eles reconheceram, né, que realmente eles estavam andando em pecado. Está aqui, ó, Jesus no 15, versículo 15 do capítulo 5, dizendo, né, o Senhor Deus, no caso, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Ou seja, Deus encolheu as mãos, Deus se afastou, Deus deixou eles colherem ali os frutos, né, da iniquidade deles, da impiedade deles, deixou os inimigos deles, que hoje para nós, nossos inimigos são os inimigos espirituais, seja tristeza, seja desilusão na vida sentimental. Às vezes a pessoa abandonou Deus por causa de uma prática na vida sentimental errada, por causa de alguém, e nisso ela sofre. Você está me entendendo? A pessoa abandonou Deus. Então Deus me encolheu e falou assim, eu não vou abençoar, porque não é isso que eu quero para ela, não é isso que eu quero para ele. Eu quero que ele se converta, busquem a minha face, eu quero salvar, porque o principal projeto de Deus para a sua vida é te salvar. E talvez, se Deus te abençoar nesse caminho que você está seguindo, você vai se perder, você vai perder a sua salvação. Então, se reconheça como culpado dessa situação. Se reconheça como uma pessoa que se afastou de Deus, andou segundo os seus próprios conceitos. Você não pediu a direção de Deus, você não pediu a opinião de Deus, e por isso você está colhendo esses frutos. E busque a face dele, né? Quando vou recolher-me até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Então, quando eles buscam a face do Senhor, quando você busca a face do Senhor, o que acontece? Importa o que? Vinde, tornemos, capítulo 6, versículo 1, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele sarará as nossas feridas. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele, reconhecendo que Deus, né, que ia levantá-los de volta, Deus ia perdoar, Deus pode perdoar o seu pecado, Ele vai perdoar o seu erro, a sua falha, vai te levantar, porque Ele deixou você colher os frutos, Ele não deixou você ser bem sucedido no seu erro, para que você se volte a Ele, para que você se torne a Ele, e Ele possa te salvar. E no versículo 3, para encerrar, porque o tempo é curto, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós, como chuva seródia que rega a terra. Então reconheça, torne ao Senhor, conheça a Deus, leia a Bíblia, conheça e prossiga em conhecer a Deus através da Bíblia. Se envolva com Ele, tenha intimidade com Ele, Ele vai vir sobre a sua vida, Ele vai regar a terra que é você vai dar muitos frutos, você vai conhecer a Ele e toda a sua vida será transformada. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.